Olá a todos os companheiros de terra, que Deus abençoe todos quanto terão a oportunidade e a graça em poder acompanhar esta live. Este é um tema pertinente, a qual nós vamos poder tratar com vocês nesta noite. Qual é a verdadeira religião? É um ponto crucial, um ponto essencial, atendendo de que há mais de 10 religiões sobre toda a face da terra e todas elas alegam adorar o verdadeiro Deus. E é muito importante nós identificarmos qual é a verdadeira religião, visto que se alguém estiver no caminho errado, no caminho da perdição, independentemente dos seus esforços, sabemos que não poderá alcançar a salvação. Vemos lá em Atos, no capítulo 8, não é? A Bíblia fala, no capítulo 10, a Bíblia fala de Cornélio. Cornélio era um homem pio, temente a Deus, e fazia esmola com toda a sua casa. E vimos muito bem que Cornélio, quando Deus queria salvar Cornélio, Deus enviou um anjo a Cornélio, não que Cornélio continuasse a fazer mais dias de jejuns, ou que Cornélio continuasse a fazer esmolas. Não. Quando o anjo apareceu a Cornélio, era para indicar-lhe ao homem que tinha as chaves do reino dos céus naquela geração, que era Pedro. Isso quer dizer que se Cornélio não pudesse chegar até a Pedro, não tinha como fazer salvo, independentemente das suas esmolas, independentemente da sua caridade e do seu bem que ele fazia no seu tempo. Então é a mesma maneira também hoje, para o tempo em que nós nos encontramos. É necessário identificar a verdadeira religião, caso ela há, e qual é a sua característica, como identificar e assim diante. E é disso que vamos poder tratar aqui. Eu estou com diferentes convidados que vão poder ajudar a poder esmiuçar, a fazer mais miúdo este tema e você poder compreender com uma facilidade extraordinária. Qual é a verdadeira religião? É disto que vamos tratar. Mas para isso, claro, temos que ter um respaldo bíblico, temos que ter na luz da palavra, temos que ir pela luz da palavra para nós podermos encontrar a verdadeira religião. Não basta simplesmente nós mostrarmos e dizermos, sem que possa haver um respaldo para que vocês possam compreender e possam conhecer a verdade e esta mesma verdade possa vos libertar. Entendendo que a verdade liberta e a verdade é o profeta que nos envia naquela geração. E o profeta hoje é o profeta que é com Filipe, evidentemente. Então vamos compreender a terra, segundo as Sagradas Escrituras. Vamos ver lá as promessas. Vamos abrir o livro de Atos, capítulo 2. Também vamos abrir o livro de Mateus, capítulo 23, versículo 34 a 35. Também Apocalipse 22, 6, Apocalipse 19, 10. E Hebreus 13, 8. Também Segundas Crônicas 20, 20 e Amós 3, 7. É essencial que nós possamos abrir esses versículos para podermos ver claramente do que Deus prometeu, para nós podermos identificar a verdadeira religião. Primeiramente, Hebreus 13:8 mostra-nos claramente que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje, eternamente e para sempre. Ele não muda. Em segundo lugar, segundo as Crônicas 20:20, recomenda-nos simplesmente em confiarmos em Deus, em primeiro lugar, e em segundo lugar e em último lugar, em confiar nos seus profetas. E Amós, capítulo 3, versículo 7, diz que se Deus quiser revelar coisa alguma, Ele não fará nada, sem que primeiramente revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. Pouco a pouco vamos conseguir chegar até nós identificarmos a verdadeira religião na luz da palavra, atendendo que Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Apocalipse capítulo 22, versículo 6, daí as Sagradas Escrituras nos mostram claramente que o Senhor Jesus Cristo, aquele que não muda, que eu citei em Hebreus 13:8, é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. E para sempre. Ele não muda. Aleluia. Também vamos lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Aí nos mostra que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Aleluia. Também vamos poder ver lá em Atos, capítulo 2. Jesus Cristo prometeu enviar o Espírito Santo Consolador. E em João podemos ver que Jesus prometeu e disse: quando o Espírito Santo vier, ela vos conduzirá em toda a verdade. O Espírito Santo é que conduz o homem em toda a verdade. Pouco a pouco podemos querer encontrar já
A verdadeira religião, amados companheiros da terra, ouçam muito bem, não tenham medo, não, não. E vamos agora no último texto básico do nosso tema para que nós possamos encontrar a verdadeira religião. Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35. O Senhor Jesus Cristo disse: eis que eu vos envio profetas. Eis que eu vos envio profetas, disse Jesus Cristo. Sábios escribas, e alguns deles vocês matarão. Futuro. Não é mataram, não. Mataram é passado. Matarão, crucificarão, o perseguirão de cidade em cidade. É um ou outro resplandor para nós podermos encontrar e identificar a verdadeira religião. E para terminar, dou um texto a qual não citei nos textos básicos que daria. Mateus capítulo 4, versículo 4. Não é só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O mais importante para um homem espiritual é comer do que ele viverá. O homem espiritual é o filho de Deus. Então, através deste texto básico de Mateus 4 e o último texto básico que eu tenho antes de dar a palavra aos meus convidados, a qual vão poder ajudar a esmiuçar, a identificar a verdadeira religião, podemos ver que aqui tem um ponto principal e crucial, que é o homem não viverá do que o homem viverá do que sai da boca de Deus. Isto quer dizer, para você viver, porque pessoas podem estar vivas, embora estão mortas espiritualmente. Então, para você viver, requer você comer daquilo que sai da boca de Deus. Não do que saiu, mas do que sai, presente do indicativo. Mas é necessário identificarmos quem é a boca de Deus. Ou Deus de repente vai cair do céu e vai falar conosco. Não vamos fugir. Já temos essa experiência lá no livro de Moisés, quando Deus desceu para querer falar. O povo não conseguiu. Então quem somos nós? Se os judeus que são de Deus por nascimento não conseguiram ouvir a Deus pessoalmente, física, assim, presencialmente, quem somos nós hoje, homens das nações, filhos de Deus por adoção? Então, sabemos muito bem, sem sombra de dúvida, que a boca de Deus é um profeta mensageiro vivo. Por isso que lá em Amós 3, com a qual eu citei, diz que Deus não fará coisa alguma sem que primeiramente revele as suas palavras aos seus servos, os profetas. É um ponto principal, é um ponto crucial para nós podermos já chegar no ponto mais fixo, mais firme, mais sólido do nosso tema. Qual é a verdadeira religião? Então, eu espero nos comentários para que alguém possa me mostrar o texto básico da verdadeira religião. Porque, em suma, não há nenhuma religião de Deus aqui na Terra. Todas as religiões são de Satanás. Todas, sem exceção. Todas as religiões, todas as igrejas dentro das religiões, todas as denominações dentro das religiões, todas as missões e ministérios dentro das religiões, todas, lixo, tudo que vai existir, são do diabo. Todas as mesquitas dentro das religiões são do diabo. Todas as sinagogas dentro das religiões são do diabo. Todos os campos de orações, tudo quanto pertence à religião é obra do inimigo. Obra de Satanás. Não há uma promessa para uma só dessas religiões, seja o cristianismo, seja o judaísmo, seja o islã, seja o hinduísmo, seja o budismo, seja o shintoísmo, seja o shuaismo, seja o baísmo. Não importa qual é a religião. Todas as religiões servem Satanás de acordo com as divindades que eles já creem. Se você vai chamar Buda, chama Alá, chama Jesus, chama Wahahiho, chama Shunyoyoho, não importa, é demônio. Não importa como você pode chamar, pode procurar adorar.
é Satanás. Jesus Cristo, o Deus verdadeiro, não é que é adorado na religião cristã. A religião cristã adora Satanás em nome de Jesus. Vocês cristãos, membros do cristianismo, católicos, protestantes, evangélicos e pluralistas, vocês adoram e servem o diabo Satanás em nome de Jesus. Não é o verdadeiro Jesus Cristo que se adoram. Vocês adoram um demônio e chamam esse demônio Jesus Cristo. Onde é que está o Sukkot Benot? Onde é que está Dramalek? Onde está Nibikash? Onde é que estão os deuses do Egito? Esses deuses estão nas igrejas católicas, protestantes, evangélicas, episcopais, missões e ministérios e todas as outras religiões. E vocês, membros do cristianismo, chamam esse Deus Jesus Cristo. Chamam esses deuses Jesus Cristo. Mas não é o verdadeiro Jesus Cristo. O verdadeiro Jesus Cristo, segundo os textos básicos, na luz da palavra, a qual eu pude citar, é dito que Ele é Deus dos espíritos dos profetas. Não há lugar para as religiões. Ele não é Deus de nenhuma religião. Não é Deus de nenhuma denominação religiosa, mas Deus dos espíritos dos profetas. Deus envia profetas. Oh! Vocês, muçulmanos, você xiita, você salafista, não importa qual é a tua denominação dentro do Islã, também estão definidos como qualquer uma outra religião. Vocês servem e adoram Satanás em nome de Allah. Oh! Vocês do judaísmo, não importa se é judaísmo ortodoxo, judaísmo reformado, judaísmo sei lá o quê, vocês adoram Satanás em nome de Yahweh, Yahweh, Elohim, não importa como vocês chamam. É um demônio que você adora nesses nomes. Não é o verdadeiro Deus, que é o Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus dos Espíritos dos profetas, que enviou o profeta que é conflito para esta geração. Não há, nunca haverá uma só religião, uma vírgula da religião que é de Deus aqui na terra. Todas as religiões são purgatórios e redes de Satanás para poder enviar aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Evangelista Manelão, qual é a verdadeira religião? Muito obrigado por esse maravilhoso tema. Qual é a verdadeira religião? Você que é católico, que leva a Bíblia todos os dias da igreja, qual é a verdadeira religião? Será que a Bíblia que você lê de Gênesis Apocalipse te ensina que você deve pertencer a uma igreja ou uma religião? Qual é a verdadeira religião? Em Amós 3:7 diz que o Eterno não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos dos profetas. Aos seus servos dos profetas. Não existe nenhuma religião na Bíblia. Nunca existiu nenhuma religião. Deus nunca falou por intermédio de uma religião. Mas aonde que vem que você é membro de uma religião? Quer ela cristão, quer ela budismo, quer ela do Islã. Qual é a verdadeira religião? Será que você veio na terra para ser católico, testemunho de um adventista? Não existe nenhuma religião na Bíblia. Isso nunca existiu na história da salvação. Deus, quando criou o homem, fez Adão. Adão era um profeta. E Deus falou com Adão. Adão nomeou os animais. Mas Adão não fundou nenhuma religião. Adão não era membro de nenhuma religião. Mais adiante, Deus chamou Noé. Noé construiu a arca. Qual é a religião que Noé pertenceu? Noé não pertenceu a nenhuma religião. Mas o diabo Satanás, como ele quis ser adorado no céu, eis a causa que ele fez ser expulso daqui do céu para vir aqui na terra. O que aconteceu? O seu primeiro desejo foi alcançado. Levantou os deuses.
esses deuses eram adorados? Aonde é que estão os fariseus? Aonde é que estão os saduceus? Aonde é que estão os helenistas? Hoje eles são chamados católicos, protestantes, evangélicos e banamistas. Agora você vê uma coisa. Os fariseus tinham o rolo dos profetas. Os fariseus dominavam a lei dos profetas passados de Jesus. Mas por que Jesus ainda assim lhes dizia que eles serviam e adoravam o diabo, que era seu pai? Você vê? É porque eles eram membros de uma religião. E essa religião que eles eram membros, que fazia com que eles eram afastados de Deus. No livro de Juízes, há um povo que diz que não, um povo que não conhecia Deus. Mas como é possível um povo não conhecer Deus se tinha religiões naquele tempo? Se tinha o rolo dos profetas naquele tempo? Você vê? Eles clamaram a Deus, Deus lhe enviou um Salvador. A Bíblia diz que Deus lhe enviou um Salvador, não uma religião. Isso é para você ver que na história da salvação a religião não consta. Nunca constou. Mas hoje, como Ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente, Ele sempre enviou o profeta mensageiro. Esses profetas são solitários. Esses profetas enviam como uma mensagem. Esses profetas, eles são a salvação do seu tempo. E Zacarias diz que, e por um profeta, Jeová tirou Israel do Egito, e por um profeta esse povo foi preservado. Você vê? Não por uma religião, por uma igreja, mas e por um profeta. Zacarias 14:7 diz isso. E por um profeta, Jeová tirou Israel do Egito, profeta Moisés, e por um profeta, esse mesmo povo foi preservado, que foi o profeta Josué. Mas aonde que está a religião ali? É o diabo, Satanás, de uma ponta a outra. É o diabo que está a vos mentir. Quando você pega a sua Bíblia e vai numa igreja, quando você pega a sua Bíblia e vai numa igreja, é o diabo que está a te mentir. Mas Deus nunca esteve no espírito de religião. É o diabo, Satanás, que está por detrás das religiões. É o diabo, Satanás, que está por detrás das falsas versões da Bíblia. Porque ele também quer ser adorado. O seu desejo não foi alcançado no céu, mas foi alcançado aqui na terra. Quando você fala, Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, mas está numa igreja católica, o diabo já sabe quem é ele. O diabo, Satanás, é o pai dos católicos, dos protestantes evangélicos, é o Deus de todas essas igrejas. Em nenhuma parte da salvação, Deus enviou uma igreja. Até pela Bíblia que você tem na sua casa, não existe o termo religião. Não existe esse termo religião. Se a Bíblia não te faz reconhecer um profeta, então é inútil até. A Bíblia é o livro dos profetas. A Bíblia não é o livro da religião, mas é o livro dos profetas. Até o teu pastor, até o Papa, até o Edir Macedo, eles baseiam-se na Bíblia. Para quê? Para conseguir ganhar dinheiro. Mas eles são demônios. Eles vão vos levar no inferno. Eles são a encarnação dos deuses do Egito. Aonde é que estão? Adramaleque, Sadraque, Butu, Osíris. Onde é que eles estão? Hoje, eles são chamados Jesus Cristo. Estão nas igrejas. Quem é o querubim protetor de Edir Macedo? Quem é o querubim protetor de Vladimir Santiago? Eles são demônios, são esses deuses que influenciam esse Senhor. São a encarnação do diabo Satanás. Quem é o querubim protetor de Silas Malafaia, de Simão Lutumba? Você vê? São eles demônios que estão a enganar a humanidade. Mas existe uma promessa muito gloriosa na Bíblia. Mateus 23, 34, 35. É ali onde Jesus prometeu enviar profetas mensageiros. Mas também lhe advertiu que vocês, o quê? O perseguirão. Vocês o rejeitarão. É isso que está acontecendo. Hoje tem um profeta na terra e o povo rejeita. Hoje o profeta Cacó Filipe está a dizer que as igrejas católicas, protestantes evangélicas são do diabo e que vocês serão o diabo, Satanás, vosso pai. Mas vocês não têm ouvido para ouvir. Mas se Simão Lutuma veio dizer, vocês estão logo aí a ouvir. A salvação nunca consistiu em milagres. A salvação nunca consistiu em crer ou em precisar de uma igreja. Mas a salvação consiste em crer no profeta mensageiro do seu tempo. Essa grande promessa, que Jesus deu, em cada geração sempre se cumpriu. Deus nunca deixou o seu povo sozinho. Em cada geração,
Mesmo após até Paulo veio Columba, Irineu, John Wells, John Hus, muitos profetas, William Branham, hoje está com Felipe. Esses profetas não pertencem a uma igreja. Mas aonde é que vem que hoje existe uma religião? Não, eu já não quero mais ser católico, estou cansado, toda hora fazer isso, toda fazer aquilo, agora você testemunha de Jeová. Meu amigo, você não fez nada. É tudo mesmo o círculo de Satanás. É como alguém que foi preso e foi simplesmente transferido de cela. Não quero mais ser testemunha de Jeová, agora você é adventista. Meu amigo, vocês não fazem nada. Nem que você seja católico, adventista, testemunha, nem que você pular 30 igrejas ou religião, isso nunca irá te aproximar de Deus. Pelo contrário, isso irá te fazer com que você esteja mais longe de Deus. A partir do momento que você é membro do Islã, do budismo, do cristianismo, saiba que a tua oração é uma abominação. Entendeste? A tua oração é uma abominação. É um pecado ser membro dessas igrejas. Eles é o local de todas as impurezas de Satanás. Mas hoje, Deus, por amar tanto essa geração, de acordo com a profecia, em Mateus 25:6, enviou um homem na terra com a palavra de vida eterna. O profeta Cacu Felipe. Ele a quem vai te fazer você conhecer Deus. Ele a quem vai te fazer você ser salvo. Ele a ponte entre Deus e a humanidade. É ele que está com as únicas palavras de vida eterna. Cornélio era um homem pio, em Atos 10. Ele vivia melhor do que todos os católicos, protestantes, evangélicos, banamistas. Ele era alguém que fazia tudo correto. Mas quando o anjo lhe apareceu, o anjo nem lhe disse que é para ele ser membro de uma religião. Mas o anjo disse, vai até Pedro. Ele a quem te dirá as palavras a qual você será salvo. Você vê? As palavras a qual você será salvo. E qual é essa palavra? Em Mateus 4, Jesus também disse que não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Você vê? Essa palavra é que Cornélio tinha que seguir, que sai da boca de Deus. Singular. Que sai da boca de Deus. Singular. Sai presente da boca singular de Deus. Quem é a boca de Deus? É o profeta mensageiro. Jeremias foi a boca de Deus. Isaías foi a boca de Deus. Cada profeta de sua geração foi a boca de Deus. E hoje, a única boca de Deus é o profeta Cacu Felipe. Ele nem foi que sai da boca das religiões, mas da boca de Deus. Mas por que você tem a Bíblia e ainda se deixa ser enganado? Você vê? Isso aqui é uma grande falsidade que está ocorrendo nessas igrejas. Simão Lutuma, quando abre a sua boca, é para você ser do bom Deus. Não é para te fazer você conhecer Deus. Nem ele próprio conhece Deus. Você vê? Mas hoje, nós estamos aqui abordando um tema muito capital, muito importante. Qual é a verdadeira religião? Muito obrigado. Deus abençoe, pregador Simão. Qual é a verdadeira religião, pregador Simão? Qual é? De facto, é um tema bastante interessante. Qual é a verdadeira religião diante de todas as religiões que nós temos visto hoje sobre a Terra? Nós temos verificado que há o cristianismo, há o budismo, há o islamismo, o shintoísmo, o sinquismo e vários tipos de ismos, não é? E nessa toda a confusão as pessoas se perguntam qual é a verdadeira religião. Amado companheiro de terra, saibas que não há uma religião só na terra que seja de Deus. E nenhuma de todas essas religiões que estamos aqui a mencionar, nenhuma delas estão mais próximas de Deus. Na verdade, diante de Deus, todas essas religiões, cristianismo, budismo, islamismos, são prisões de Satanás e toda gente que adere a essas religiões vão nessas prisões e os seus líderes são considerados carcereiros diante de Deus. Esses líderes religiosos aprisionam as pessoas com essas crenças, de modo que esses membros acreditam que já não haverá mais profetas na terra. Você vê, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, essas três religiões, não é? Acreditam, por exemplo, em Moisés, mas todas essas três religiões não acreditam nos profetas vivos. Qualquer um membro do cristianismo, seja ele católico, protestante, evangélico ou branamista, se ele dizer hoje que Deus enviou um profeta, vai te dizer não, já não há mais profeta.
Mas nós nunca vimos isso na Bíblia, que já não haverá mais profetas. Nem o próprio Deus disse que já não haverá mais profetas. Mas eles mesmos fizeram falar aquilo que Deus não falou. Mas tudo isso é obra de Satanás, porque diante de Deus, Deus nunca enviou uma religião à terra. A Bíblia é o livro dos livros dos profetas. E um filho de Deus é aquele que segue Deus através de um profeta. Quando Paulo dizia, sede meus imitadores conforme eu sou de Cristo, as pessoas no tempo de Paulo tinham que seguir e imitar Paulo, mas não pertencer àquelas religiões dos fariseus, saduceus, helenistas e assim sucessivamente. Amado companheiro de terra, saiba que todas as religiões têm pronunciado Deus nas suas bocas, mas esse Deus que eles pronunciam é o diabo Satanás. Você vê que quando Jesus Cristo ministrava na terra, os fariseus diziam, nós temos um pai que é Deus, mas Jesus lhes disse, vocês têm como pai o diabo Satanás. Vê exatamente o que está a acontecer hoje no tempo em que nós estamos a viver. Qual deles é que não vê em nome de Jesus? Testemunha de Jeová vem com o nome de Jesus na sua boca. Os católicos vêm com o nome de Jesus na sua boca. Os adventistas vêm com o nome de Jesus na sua boca. Mas tudo isso é para quê? Se um testemunho de Jeová vem diante de uma pessoa, não é para lhe converter, não é para lhe levar à salvação, mas é para lhe tornar um bom testemunho de Jeová. Se um evangélico vai advertir uma outra pessoa, é para lhe tornar um bom evangélico, mas não para lhe levar à salvação. A salvação somente vem através da mensagem de um profeta mensageiro vivo. O profeta mensageiro vivo é aquele que traz a revelação de Deus, a visão de Deus para o seu tempo. Você vê que Moisés, não é, pregou a visão que Deus lhe deu na sarça ardente. Paulo pregou a revelação que recebeu a caminho para Damasco. Em Naum capítulo 1, versículo 1, está escrito que a visão, a palavra de Deus segundo a visão de Naum. Você vê, todo profeta mensageiro é aquele que traz a visão de Deus no seu tempo, mas não vem com uma religião. As religiões são prisões de Satanás. E, amado companheiro de terra, saiba que de todas as religiões existentes hoje no mundo, nenhuma delas está mais próximo da verdade. Todas essas religiões não estão preocupadas com a salvação. E você, membro do cristianismo, deve saber que Deus nunca favoreceu uma pessoa em determinado da outra. Você que se diz católico ou protestante, se você nascesse, por exemplo, no islamismo, a tua religião não devia ser cristianismo, você devia ser islamista. Você budista, se nascesses na religião cristã, você deveria ser do cristianismo e não deveria ser budista. Mas todo um filho de Deus é conduzido por um profeta mensageiro vivo. E não importa este filho de Deus onde esteja, seja ele cristão, budista, islamista, ele fará de tudo para encontrar o profeta mensageiro vivo, aquele que lhe dirá as palavras com as quais ele será salvo, e todos aqueles que acreditarem no que este profeta diz. Amado companheiro de terra, o verdadeiro Deus é o Deus dos espíritos dos profetas. Está lá escrito em Apocalipse capítulo 22, versículo 6. E ainda está escrito que Deus é Deus dos vivos e não Deus dos mortos. E se Deus está vivo, Deus fala. E se ele fala, deve ter um profeta mensageiro vivo, que é a boca de Deus, o porta-voz de Deus na terra. Mas o Deus dos cristãos está morto, já não fala. O Deus do islamismo está morto, já não fala. O Deus dos budistas está morto, já não fala. Mas o verdadeiro Deus sempre fala. E se ele fala, tem sempre um representante que é o profeta mensageiro vivo, aquele que tem as chaves do reino dos céus sobre a terra. E você deve saber que logo que segues um homem que não te diz que tem as palavras de vida eterna, ou que as suas palavras não são infalíveis, essa é a prova mais clara que você é um filho do diabo. Você pode verificar, Jeremias era infalível por aquilo que ele anunciava. Moisés, Jeremias, Paulo, Abacuque, todos os profetas que Deus enviou eram infalíveis, as suas palavras não falhavam.
mas todos esses líderes religiosos têm como objetivo simplesmente levar a humanidade ao inferno. Você vê que no tempo de Jesus havia fariseus, saduceus, zelotes, helenistas e assim sucessivamente. Todos eles tinham crenças diferentes. Você vê que os fariseus diziam ser discípulos de Moisés. Os saduceus diziam-se que acreditavam em Moisés, mas tinham práticas diferentes. Hoje também vemos que o catolicismo, os evangélicos têm doutrinas diferentes uma das outras. Esse é o trabalho das religiões. Satanás quer justamente colocar uma confusão e ele atingiu esse objetivo através das vossas religiões. No cristianismo existem vários ramos. Há aqueles que são evangélicos, pentecostais, branamistas, batistas e assim sucessivamente. E tal como foi dito, se você diz que eu era católico, agora sou metodista, diante de Deus você só mudou de uma prisão a outra. É o mesmo cerco de Satanás, porque Satanás, quem governa todas essas religiões, no plano de Deus, nenhuma religião está mais próxima de Deus. E você deve saber que você pode ser um homem piedoso no Islã, no budismo, no shinquismo, shintoísmo, mas isso não te faz ser um filho de Deus. Qualquer uma pessoa pode ser piedoso, ter compaixão pelas pessoas, dar esmolas, mas diante de Deus esse teu esforço é em vão. Está escrito que Deus somente reconhece o esforço daquele que ele enviou. É como acontece no canal, não é? Um presidente nunca pode reconhecer um ministro que não foi estabelecido por ele. Esse ministro pode se levantar por si, mas diante do presidente está desqualificado. É exatamente com vocês que estão nessas religiões e que às vezes têm dado os vossos bens nas pessoas. Saibam que isso não vai vos fazer um filho de Deus e não vai vos levar no paraíso. Lembrem-se que quando Jesus estava a ministrar, havia um homem rico, perguntou a Jesus o que devo fazer para ter a vida eterna. Você vê, Jesus disse qual dos mandamentos, e ele perguntou quais são. E Jesus mencionou aqueles mandamentos, e o jovem rico dizia que todos esses eu tenho cumprido desde a minha infância. Você vê que aquele rico era piedoso, cumpria tudo aquilo que Jesus disse. Mas Jesus lhe disse, se queres ser perfeito, vai, vende tudo e vem e siga-me. Você vê que esse rico recusou-se a seguir o profeta vivo do seu tempo. E qual foi o seu destino? Foi no inferno. Mas ele era um homem piedoso. É exatamente o que acontece com vocês que estão presos nessas religiões. Não pensem que o vosso bom senso, o vosso carinho, dar esmolas, isso vai vos fazer ser um filho de Deus. Mas para ser um filho de Deus, você deve crer naquele que ele enviou. Em João capítulo 6, versículo 28 a 29, está escrito que a obra de Deus é crer naquele que Deus enviou. E o que Deus enviou para o nosso tempo é o profeta Cacu Filipe. Deus não prometeu enviar religiões à terra. Jesus Cristo não morreu na cruz para alguém ser católico, protestante, evangélico, batista, do Islã, budismo e assim sucessivamente. Todas essas religiões trouxeram trevas sobre a terra. E é exatamente o que aconteceu no tempo de Noé. O que fez destruir a terra no tempo de Noé, o que fez destruir a terra pelo dilúvio de Deus, eram líderes religiosos. Os líderes religiosos enganavam tantas pessoas, de tal modo que Deus somente achou Noé digno naquele tempo para que construísse a arca e que todo aquele que entrasse na arca de Noé pudesse ser salvo. Exatamente o que está acontecendo no nosso tempo. Diante de todas essas religiões na terra, Deus somente reconhece a mensagem do profeta Cacu Filipe, que é a arca de Noé para o nosso tempo. E se você for um filho de Deus, é nele, o profeta Cacu Filipe, que você deve acreditar para você ser salvo. Amém. Deus abençoe, pregador Simão. Dou a palavra ao evangelista Francisco. Evangelista Francisco, qual é a verdadeira religião? Faz favor. Certamente, apóstolo Guzé, é uma questão muito interessante. Qual é a verdadeira religião? Está escrito no livro do profeta Cacu Filipe
que o cristianismo não é uma religião, mas um modo de vida. Desta feita, não existe uma religião. Perdemos o evangelista Francisco. Dou a palavra de imediato ao pregador Jorge. Pregador Jorge, qual é a verdadeira religião? O mundo inteiro tem buscado, procurado servir Deus através das religiões, atendendo de que Deus jamais prometeu enviar religiões na Terra. Não há nenhuma promessa para uma religião. Hoje a disputa não é as pessoas obterem a salvação assim em diante, mas a maior disputa hoje é a respeito da verdadeira religião. Para quem é membro do cristianismo, ele é unânime, são todos unânimes que o cristianismo é a verdadeira religião. Da mesmíssima maneira, tem acontecido também lá no Islã. Quem é do islamismo é tão unânime que a verdadeira religião é o Islã. Budista, hinduísta, shintoísta, joagista, barrista, todas essas religiões na Terra são unânimes, são firmes em que são as verdadeiras religiões. Evangelista Francisco, qual é a verdadeira religião? É verdade. Dando sequência, dando seguimento ao nosso tema, nenhuma religião sobre a Terra é verdadeira. Porque se nós observarmos pelas escrituras de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver que Deus nunca tratou com um grupo de homens ou com uma organização religiosa. Mas, desde sempre, Deus escolheu sempre um mensageiro da sua parte para poder, então, anunciar o seu evangelho. Está escrito em João 33, no seu versículo 23 a 34, se houver um mensageiro para ele, um intérprete, um entre mil, para mostrar ao homem o que é a justiça, ele perdoará. Você vê? É necessário que haja um mensageiro de Deus, um intérprete de Deus, entre todos que estiverem sobre a terra para mostrar o que é justo. Só assim é que Deus vai nos perdoar. Agora, hoje nós vemos que os homens corromperam o caminho da salvação. Eles construíram, eles agora se Perdemos o evangelista Francisco. Pregador Jorge, qual é a verdadeira religião, pregador Jorge? Realmente não existe uma verdadeira religião na Terra. Se as pessoas que nos assistem neste momento estão a esperar, estão a procurar saber qual é a verdadeira religião, saiba que não existe uma verdadeira religião na Terra. Porque o caminho que Deus traçou desde a fundação do mundo não é uma religião, mas é sempre um profeta mensageiro vivo que é a sua boca na terra. Se pertencer a uma religião tem muito a ver com a família. A família, por vezes, veio de uma religião a determinada religião. Por vezes, as pessoas são católicos porque os seus familiares são católicos. As pessoas são pentecostais porque os seus familiares são pentecostais. As pessoas são do cristianismo, budismo, islamismo, tuaísmo, porque os seus familiares são daquela religião. Você vê, você não é do cristianismo, judaísmo, tuaísmo, porque Deus te disse para seres, mas você é porque a tua família é. Então, segundo as escrituras, como os profetas são a boca de Deus na terra, Deus disse através dos profetas em 2 Crônicas 20:20 que nós devemos crer no profeta, porque o profeta que é a boca de Deus, e hoje é o profeta Cacu Filipe, que é a boca de Deus na terra, e todos os filhos de Deus nessa geração seguirão o profeta Cacu Filipe. Não existe uma religião que está mais próxima de Deus em relação a outra. O caminho da salvação é traçado. Perdemos o pregador Jorge. Dou logo a palavra ao irmão Pedro do Brasil. Irmão Pedro, Pedro Henriques do Brasil. Qual é a verdadeira religião, irmão Pedro Henriques do Brasil? Em Deus, que a obra de Deus consiste em... O microfone está desligado, irmão Pedro Henrique. O microfone está desligado. Muito bem. Irmão Pedro Henrique do Brasil. Saúde, irmãos. Saúde, irmãos. Eu estou agradecido por ter me convidado.
essa live. E o assunto é muito bom. Em Mateus 23, 34 a 35, o Senhor Jesus Cristo prometeu enviar profetas à terra, né? Lá não está dizendo que é uma religião. Lá não está dizendo que é hinduísmo, católico, evangélico, branamista. E segundo as Crônicas 20:20, lá não está dizendo para a gente seguir uma religião, um pastor dessas Assembleias de Deuses, branamistas e assim sucessivamente. Mas lá está dizendo que a gente deve acreditar em Deus e nos profetas. É nos profetas. É como o profeta disse, que a semente plantada na terra, certo? E sobre a semente à terra, a religião dos familiares e assim sucessivamente. E que a semente tem que se sair para ter força, para poder ver a luz do sol. Não é assim? Então, a religião é simplesmente uma forma que o diabo fez de forma que as pessoas ficam com a cabeça cheia de coisa. Eu vi uma imagem que tinha uma pessoa com vários passarinhos na cabeça, fazendo ninho na cabeça. E é isso que a religião faz com o ser humano. Bom, a salvação, quando vem, ele vem através de um profeta vivo. Um profeta, quando Deus envia um profeta à terra, ele vem com um chamamento, uma comissão e uma mensagem. Ele vem dar a sua mensagem sobre a terra, de forma que a humanidade possa ser esclarecida, possa ver. Lá, Jesus Cristo disse que as ovelhas deles ouvirão a voz dele, mas não iam ver. Observe bem. Jesus Cristo disse que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e vão seguir. Logo, como é que você se faz? Como é que faz para poder ouvir a voz do Deus vivo? É através de quem? É através do quê? É através da Bíblia, da religião, dos pastores, ou é através de um profeta vivo? Em Mateus 23, 34, 35, diz que Deus enviaria profeta à terra. Então, a palavra de Deus, a voz de Deus sai da onde? Da boca de quem? De um profeta vivo. Se você for parar para ver que a religião eu vi um exemplo muito bom que o irmão disse assim, que um homem sai de sua casa para procurar um trabalhador para fazer um serviço em sua casa. E quando acha esse trabalhador, ele pega a chave e dá a esse trabalhador e dá as instruções para esse trabalhador ir lá fazer o serviço na casa dele. Mas quando o trabalhador chega lá, encontra uma pessoa já fazendo o serviço. Então, essa pessoa que está lá dentro, já fazendo esse serviço, é a imagem da religião. Deus não enviou. O dono da casa não enviou aquela pessoa para fazer aquele tipo de serviço lá. Mas tinha alguém que ele mandatou para que lá e fosse fazer o serviço. Essa pessoa é um ladrão, um salteador na colheita do Deus vivo. É assim que é a religião, é assim que é esses pastores de religião, pois o objetivo dele é a barriga. É a barriga para se enriquecer, ter muito dinheiro de forma que, como o profeta disse, que a vida é dura, falta emprego, não é? A vida é dura e falta emprego. Então, eles se disfarçaram, é como o sindicato. O sindicato vai e faz seus movimentos lá de forma para enriquecer. Então, a religião é simplesmente uma forma de empresa, capitalismo. É isso que é a religião. E Deus não está dentro de uma religião. Deus não pode estar dentro de uma religião. Deus não pode estar dentro da política. A religião e a política andam de mãos dadas. Então, Deus está no meio da sujeira. Então, para que se revelar sobre essa situação, Deus envia um profeta à Terra. E foi em 24 de abril de 1993
que a terra foi iluminada novamente. A terra foi iluminada por uma mensagem que Deus deu ao profeta Cacô Filipe, para explicar o que é essa religião. A gente não sabia, antes de 24 de abril, a gente não sabia o que era uma religião. A gente andava comendo coisas imundas dentro dessas igrejas. Teologia é um veneno puro. Veja bem, no Jardim do Éden, a serpente tem duas línguas. Uma é a falar a palavra de Deus e a outra é cuspir a teologia. Ou seja, ele pega a Bíblia, lê a Bíblia e depois cospe a teologia para que o povo possa ouvir isso e acreditar na mentira. É como o apóstolo José disse uma vez. Eles comeram tanta mentira, eles leram tanta mentira, aprenderam tanta mentira que acabou por ser uma verdade. E isso é uma coisa absurda. A pessoa, você que estão me ouvindo, deve ter uma consciência, porque Deus te deu uma consciência, Deus te deu uma faculdade mental para poder você correr atrás da salvação. Deus fez com que você pare e olhe para a internet, veja a mensagem do profeta Filipe de forma que você possa ser salvo. Você tem que ficar em casa e pensar acerca da sua salvação, porque o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer o dia de amanhã, ou daqui a 5 minutos, ou a 10 minutos. Então, é Deus que envia isso sobre a terra para que você possa ver e analisar as coisas. Deus enviou uma doença nuclear sobre a terra e envergonhou toda a religião não foi só uma, mas toda a religião sobre a terra foi envergonhada. Foi envergonhada por causa de um vírus, porque o profeta disse, você sabe o que não mata, matará. O coronavírus não matava antes, mas agora está matando. Por quê? Por causa do pecado e por causa das religiões, das igrejas católica, protestante, evangélica, brahmista, budismo, ateísmo. Tudo que tem ismo é uma religião e é do diabo. É um pouco disso que eu queria deixar. E amém. Deus abençoe, irmão Pedro. Pregador Osvaldo, qual é a verdadeira religião, pregador Osvaldo? Realmente, sobre toda a face da terra, não existe uma só religião que está a fazer a vontade de Deus. Em cada geração... Perdi o pregador Osvaldo, mas eu dou a palavra ao pregador Simão. Pregador Simão, a respeito da verdadeira religião. Qual é ela, a verdadeira religião, pregador Simão? De fato, amado companheiro de terra, continuando a esmiuçar este lindo tema sobre a verdadeira religião sobre a terra, deves saber realmente que Deus nunca enviou uma religião. E você vê que todas essas religiões possuem um livro sagrado como base. Vocês veem que a religião cristã, o cristianismo, tem um livro sagrado chamado Bíblia Sagrada. O islamismo tem um livro sagrado chamado Santo Alcorão. E outras religiões também têm o Bhagavad Gita e vários outros tipos de livros sagrados. E se você vê, todas essas religiões, os seus membros têm a mesma convicção. Você vê que o membro piedoso do cristianismo pensa que aplicando tudo aquilo que está no seu livro sagrado vai ser salvo. O islamismo também pensa que acreditando tudo aquilo que está escrito no Corão vai ser salvo. Os budistas têm esse mesmo pensamento. Mas, amado companheiro de terra, saiba que nenhum livro sagrado alguma vez fez conhecer a pessoa a Deus. Você vê que no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 8 a 10, está escrito que depois da morte de Josué, levantou-se uma geração que não conhecia Jeová. Mas por quê? Você vê que quando Josué partiu, havia os rolos de Moisés na mão de outros sacerdotes, mas está escrito que levantou-se uma geração que não conhecia Deus. Por quê? Porque não havia um profeta mensageiro vivo naquele tempo. Somente um profeta mensageiro vivo é que pode fazer conhecer à humanidade o verdadeiro Deus. Já a religião
traz Satanás na terra. A religião é a manifestação perfeita do diabo Satanás na terra. Mas para se conhecer Deus, é necessário um profeta mensageiro vivo, tal conforme eu dizia, que está escrito que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Você vê que nenhum livro sagrado alguma vez conduziu a humanidade à verdade. Porque, vê, se a Bíblia Sagrada conduzisse as pessoas a Deus, os fariseus, os saduceus e outros não iam crucificar ou matar os profetas que Deus lhes enviava. E se a Bíblia Sagrada vos conduzisse a Deus, vocês não diriam que Cagu Filipe é um falso profeta porque ele foi enviado por Deus. Devem saber que um livro sagrado não faz conhecer as pessoas a Deus. E você não pode ser membro de uma religião só porque a tua família é daquela religião. Tal conforme foi dito, a religião é como a terra sobre uma semente. E você deve sair dessa terra que é a religião, de modo com que você veja a luz do sol mediante a mensagem de um profeta mensageiro vivo. Você que está no cristianismo, budismo e assim sucessivamente, saiba que diante de Deus, você está sempre perdido e você nunca estará mais próxima de Deus. Você até pode dizer, eu estava na igreja adventista, mas lá saí de lá porque lá as mulheres sobem no púlpito, enquanto que Paulo disse que uma mulher não deve pregar. Agora hoje eu estou numa religião onde a mulher já não prega, não, amado companheiro de terra. Diante de Deus, somente mudaste de uma prisão religiosa. Você foi numa outra, mas cujo fim vai ser o mesmo inferno, porque diante de Deus não há lugar para uma só religião. Os profetas que Deus enviou sobre a terra foram enviados para trazerem uma mensagem que libertou os filhos de Deus no seu tempo. Você imagina só, quando Moisés estava na terra, Moisés não fundou o judaísmo, o próprio Jesus Cristo não fundou o cristianismo, mas é o Satanás que se apoderou daquilo que Jesus disse e construiu uma grande religião chamada cristianismo. E a primeira religião, a primeira denominação religiosa a surgir no cristianismo foi o catolicismo. E como é Satanás, o catolicismo foi se metamorfoseando e ele deu protestantismo, deu branamismo, deu os movimentos evangélicos, mas é o mesmo diabo Satanás, mudando de diferentes aspectos. Amado companheiro de terra, saiba que está escrito que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Mas nessas religiões, nós temos verificado ramificações a cada dia que passa. Você vê que dentro dessas igrejas evangélicas há discussões entre líderes religiosos. E quando dois líderes, por exemplo, não tiverem de acordo, se separam, vão criar um outro movimento dentro daquele mesmo. Mas tudo isso é o diabo. Mas tudo aquilo que vem de Deus, o corpo de Deus é sem enxerto. Se vires a linhagem dos profetas desde o Antigo Testamento até hoje, foi sempre uma que é cumprir a revelação profética prometida por Deus no seu tempo. E essa revelação é que é a salvação dos filhos de Deus naquela mesma geração. Paulo, quando dizia os cristãos que estavam em Coríntios, Éfeso, Tessalonicenses, aqueles não eram religiosos. Quando você ouve falar da igreja de Tiatira, Sardes, esses nomes são de cidades, não é denominações religiosas. Paulo não foi católico, Paulo não foi budista, Paulo não foi do Islã. Amado companheiro de terra, nenhuma religião está mais próxima de Deus. Saiba que a religião que você pertence, você herdou dos teus pais. Os teus pais também foram de lá. Se os teus pais fossem do cristianismo, você certamente deveria ser do cristianismo. Se os teus pais nascessem do shintoísmo ou do jainismo, você também deveria ser dessas religiões. Mas o objetivo dessas religiões não é te conduzirem a Deus. Você vê que dentro dessas religiões o pecado é legalizado. Eles permitem, por exemplo, que preservativos sejam distribuídos nos seus fiéis, enquanto os líderes religiosos apoiam essas práticas satânicas. Você vê, esses líderes religiosos mesmo, eles dizem que não são infalíveis, mas vendem vários livros religiosos. Para quê?
é para envenenar as pessoas. A teologia é um veneno. E nessas religiões, cristianismo, budismo e outros, vários deles é a obra da teologia que é pregada. Para se fazer a vontade de Deus, você deve ecoar o que sai do profeta mensageiro vivo do seu tempo. Você não deve recusar isso se você é um filho de Deus. Hoje você deve saber que, se você, por exemplo, estivesse no tempo de Moisés, qual era a mensagem que você devia ecoar e espalhar? Você deveria ecoar aquilo que saía do profeta Moisés, mas você não devia ecoar o que os deuses Horus, Buto e Zeus diziam lá, aqueles deuses do Egito. É o mesmo que está a acontecer hoje, amados companheiros de terra. A salvação não consiste em contar histórias. E todas essas religiões da terra são bons contadores de história. E nós sabemos que as histórias são para fazer adormecer as criancinhas. O cristianismo é, Moisés disse, Isaías disse, Jesus disse, Paulo disse, tudo que eles dizem é simplesmente contar o que Deus fez no passado e o que Deus fará futuramente, mas o que Deus está fazendo hoje presentemente, eles não sabem. E isso tudo é para quê? Para simplesmente conduzir a humanidade ao inferno. Vocês não estavam no tempo de Moisés. Vocês não viveram no tempo de Isaías. Vocês não viveram no tempo em que o Evangelista Loia, tens a palavra, Evangelista Loia. É verdade, apóstolo José. Este tema carece que todos os homens e todos aqueles que nos assistem possam prestar bastante atenção. Porque hoje a Terra está numa imensa sedução que as pessoas já não conseguem mais distinguir a verdade. Que a mentira tornou-se verdade. Mas há um mensageiro sobre a Terra, de nome Cacu Filipe, que tem trago a humanidade para a luz. Se realmente você ama Deus, se realmente você quer buscar a Deus, não é dentro de uma religião. Olha para as religiões, olha para as suas doutrinas, vê se lá existe Deus. Você acha que a doutrina do sétimo dia da Pentecostal vem da parte de Deus? E se vem da parte de Deus, por que há contradições entre as religiões? Você deve saber que é um profeta vivo que faz o povo marchar. Em Oséias 12:14 está escrito: por um profeta, Deus tirou o povo do Egito. E por um profeta, Deus preservou. O profeta de Deus que preserva o seu povo. É o profeta de Deus que faz o povo avançar. Mas as religiões, onde é que levam o povo? Segundo o livro do profeta Cacu Filipe, as religiões perdição. As religiões têm levado o povo em direção ao inferno. Mesmo no tempo do profeta Elias, havia lá determinadas religiões. Onde é que aquelas religiões levavam a humanidade? Nós vemos que aquelas religiões levavam a humanidade em direção através do profeta Elias, que as pessoas deviam estar na vontade perfeita de Deus. Você poderá dizer, maldito é o homem que confia no próprio homem. Sim, quem disse isso foi um profeta chamado Jeremias. Jeremias não disse, maldito é o homem que confia num profeta, não. Jeremias disse, maldito é o homem que confia no próprio homem. Porque um profeta manifesta a vontade de Deus. Um profeta fala da parte de Deus. E um homem que crê num profeta não pode ser maldito. Porque em 2 Crônicas 20:20 diz que nós devemos crer em Deus e confiar nos profetas. E hoje, se você quer servir a Deus, se você quer ser salvo, quer obter a vida eterna, deves confiar no profeta Cacu Filipe e não seguir uma religião. Por que não deves seguir uma religião? Olha os budistas, olha os não, olha o judaísmo, olha o cristianismo, olha as divisões que eles têm trago sobre a terra. Deus não é um Deus de divisão, Deus não é um Deus de desordem, Deus é um Deus de união e harmonia. E em Deus não há desordem, não há desacordo. Hoje o profeta Cacu Filipe tem mostrado severamente e com muita docilidade que vós, filhos de Deus, vós que ainda estão cativos nessas igrejas, abram vossos olhos, saibam que não é uma religião que faz o povo chegar a Deus, não uma religião que fez com que não é não.
mas foi a mensagem de Noé que fez com que aqueles que serviram a Deus e aqueles que creem em Deus permaneceram na arca. Foi através da mensagem de Moisés que o povo que estava cativo no Egito foi tirado do Egito, mas não através de uma religião. E hoje, sobre a face da terra, nenhuma religião está a serviço de Deus. Todas essas religiões são do diabo Satanás. Eu, sabiamente, te convido, meu amigo, a ir no Play Store, a baixar o livro do profeta Cacu Filipe, o único profeta verdadeiro de Deus, para você saber mais o que você precisa fazer para você obter a vida eterna. O que você precisa saber para que você possa ser salvo nesta geração? Saiba que a resposta é esta, que nenhuma religião hoje está ao serviço de Deus. E nenhuma religião hoje é de Deus. Amém. Muito obrigado. Evangelista Adriano. Evangelista Adriano, tens a palavra. Sim, sim. É verdade dizer que as religiões, na verdade, não vêm da parte de Deus, mas vêm do diabo Satanás. Deus a terra, mas Deus envia um profeta. Deves compreender sobre a questão de que estamos aqui a nos debater, qual é a melhor religião. Certamente, se perguntar para um católico, vai dizer que é o cristianismo. Se perguntar para um muçulmano, vai dizer que é o islã. Se perguntar para um judaico, vai dizer que é o judaísmo, assim em diante. Mas nós vamos naturalmente compreender que Jesus de Nazaré não foi uma religião, mas foi um profeta. Você vê? Moisés não foi uma religião, foi um profeta. Maomé não foi uma religião, Maomé foi um profeta. Então, se Maomé não foi uma religião, foi um profeta, então de onde é que vêm as religiões? Você deve saber que a pessoa chama de religião é nada mais senão uma organização, um grupo, na verdade, de marginais chamados servos de Deus, que se levanta após um profeta mensageiro para poder deturpar a verdade, para poder corromper as vias de salvação. É isso que, naturalmente, nós temos observado em todos os sítios, em todos os cantos, em todos os países. Está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 19, que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não disse que edificaria a sua religião, mas era a sua igreja. Você vê? E Jesus edificaria por meio da revelação, que é a palavra pelo qual, na verdade, as pessoas devem seguir. E é exatamente isso. Quando nós vemos a religião na terra, indo de ismo em ismo, divisão em divisão, tudo isso é para perpetuar e propagar as obras do seu pai, o diabo Satanás. É o diabo que, na verdade, tem levantado as religiões para corromper as vias de salvação. Compreende que a palavra de Deus, de acordo com Salmos 119, 89, está afirmada no céu. E de acordo com Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 a 10, esta palavra sai do céu e desce sobre a terra. Este é um anjo que vem com esta palavra à terra. O anjo, quando sai do céu, não desce com uma religião. E no céu não está afirmada uma religião, está afirmada a palavra. Jesus Cristo é a palavra. E Jesus Cristo, que é a palavra, que é manifestada. Perdemos o evangelista Adriano. Pregador Simão, a verdadeira religião, qual é ela, pregador Simão? De fato, amado companheiro de terra, você que está a seguir esta live nesta hora, esta live deve ser para te consciencializar que nenhuma religião está mais próxima de Deus. Lembra-se que o mesmo que nós estamos a viver hoje, Satanás também já fez na... Um momento, pregador Simão. Aqui tem o amado Alex Vulbert. Ele diz que tentem responder às pessoas, por favor, e não vão ganhando só a razão. Ok, um momento, amado Alex Vulbert. Vai ter um momento de sessões de perguntas e respostas dentro de mais ou menos 20 minutos. Então, eu preciso que tenhas um pouco de paciência e vamos, evidentemente, dar-vos a oportunidade de perguntas e respostas durante pelo menos 15 minutos. Eu noto que o evangelista Adriano já está de volta. Evangelista Adriano, qual é a verdadeira religião? Pregador Adriano. Dou a palavra ao pregador Adriano. Qual é a verdadeira religião? Pregador Adriano.
é verdade, amados companheiros de terra. Esta é uma pergunta muito importante, visto que nós podemos ver que cada habitante da terra procura sempre agrupar-se em uma religião, em uma seita, em uma missão, ministério, à procura de poder fazer a obra de Deus para ser salvo. Mas nós, desde antes da fundação do mundo, nós nunca vimos Adão a poder associar-se a uma religião, nunca vimos Isaías associar-se a uma religião, e nós vimos que no tempo de Noé, para que as pessoas pudessem ser salvos do dilúvio, não foi a Torá, não foi o Bagdá Vigita, não foi a Bíblia Sagrada, não foi o Alcorão, não foi o judaísmo, nem o hinduísmo, nem o shintoísmo que fez as pessoas escaparem do dilúvio. Mas o que fez as pessoas escaparem do dilúvio foi a mensagem, a palavra que Deus revelou ao profeta Noé, a fim de poder construir uma arca para que as pessoas que nele prestassem atenção e o acreditassem, pudessem entrar na sua arca. Da mesma maneira é hoje para este tempo. Hoje, quando nós olhamos um católico e perguntamos para este católico, qual é a verdadeira religião? Ele dirá que a verdadeira religião é o cristianismo e que a verdadeira igreja é a igreja católica. O muçulmano, ele vai dizer a mesma coisa. O shintoísta vai dizer a mesma coisa, assim por diante. Mas dentre esses todos, há uma grande hipocrisia que há no meio desses todos religiosos, visto que todas as religiões, nenhuma delas são de Deus, mas quando nós vemos no livro sagrado dessas todas as religiões, nós vemos que a fé deles professa que vai chegar um tempo que o Deus da religião deles vai levantar um grande profeta. Por exemplo, os muçulmanos acreditam que certamente Alá um dia vai enviar um grande profeta do Islã que vai conduzir toda a humanidade ao verdadeiro ensinamento do Islã. Os budistas acreditam a mesma coisa, que virá um grande sadhu ou profeta que vai conduzir toda a humanidade ao verdadeiro ensinamento de Buda. Hoje, no cristianismo, eles acreditam que Jesus Cristo virá voltar para reunir os seus filhos. Mas hoje, eles estão a rejeitar o profeta que Jesus Cristo enviou, o profeta que o Criador dos céus e da terra enviou. Vocês veem, amados, dentro das religiões não tem nada a ver com Deus. Quando um papa católico morre, é um outro padre católico que vai substituir aquele papa. Eles não dão espaço a Deus. Quando um imã muçulmano morre, é outro muçulmano. Perdemos o Adriano, mas eu dou a palavra ao pregador Jorge. Pregador Jorge, a verdadeira religião, qual é ela, pregador Jorge? Realmente não existe uma verdadeira religião na Terra. Deus nunca levantou um homem para vir abrir uma organização religiosa. Verdadeiramente falando, as dificuldades da vida, a falta de emprego fez e forçou pessoas a virem abrir denominações religiosas na Terra. E pessoas que a dificuldade, os sofrimentos, a doença, a possessão, as pessoas com bastante problemas estão à procura de cura, à procura de solução e assim sucessivamente, e vão à procura de Deus nestas igrejas com a esperança de que tudo possa ocorrer bem nas suas vidas. Mas vocês que nos acompanham nesse momento, saibam que a solução de Deus, dos homens para uma geração, é um profeta mensageiro vivo. Quando Deus enviou Noé, não era a solução no tempo dele. Quando Deus enviou Jeremias, Jeremias era a solução. E hoje, a solução para a humanidade encontra-se no livro do profeta Cacu Filipe. Não procuram Deus em uma organização religiosa. Não procuram Deus no cristianismo. Não procuram Deus no judaísmo. Não procuram Deus no tuaísmo, confusionismo, não. Mas olham nas escrituras e verão que em cada tempo Deus tem sempre um profeta que é a sua boca na terra. No tempo de Noé, havia muitas organizações religiosas, mas o caminho que as pessoas deveriam seguir era procurar o profeta vivo do seu tempo, que era Noé. E hoje, olha ao redor da terra, existem diversas religiões de diversos sabores, diversos tipos. Você não pode procurar Deus nessas religiões porque Deus não é Deus de confusão, mas simplesmente de ordem. Deus disse através do seu profeta Amós, Amós capítulo 3, versículo 7, certamente o Eterno
não fará coisa alguma sem primeiramente revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E Deus nunca disse a ninguém para frequentar a uma organização religiosa. Deus não te disse a ti para seres católico, para seres protestantes, para seres evangélicos. Os filhos de Deus são humildes. Tu não podes fazer algo que Deus nunca te disse para fazer. Deus disse ao Simão Lutumba para vir abrir uma igreja de nome Bom Deus. Deus disse a Evaldo Frank para fazer o que ele tem feito hoje sobre a terra. Deus disse a Simão Toco. Deus disse ao Valdemiro Santiago Silei Malafaia. Hoje existem muitos voluntários na colheita que se autoproclamam como servos de Deus. Mas nós vemos que eles têm trago simplesmente confusão na terra. Hoje existe a Universal, existe Pentecostal, Bom Deus, Adventista. Por quê? Porque as pessoas têm pegado na Bíblia e têm tirado as suas próprias interpretações. Mas a Bíblia diz que as profecias não são de particular interpretação. Toda pessoa que diz que Cacu Filipe é falso profeta, se ele não conhece o verdadeiro, ele é um mentiroso. Você não pode dizer que alguém é falso sem você ter o verdadeiro. É por um profeta verdadeiro que nós conheceremos quem são os falsos no nosso tempo. Quem seguiu Noé sabia quem eram os falsos. Quem seguiu Moisés sabia quem eram os falsos. Porque o verdadeiro quem te dirá o que você deve fazer no teu tempo para estares na vontade de Deus. E hoje, meus companheiros de terra, seja você africano, americano, europeu ou asiático, seja você pentecostal, batista na Batista Assembleia de Deus ou outro, saiba que o único caminho que Deus traçou no nosso tempo é simplesmente através do profeta Cacu Filipe. Não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E hoje a boca de Deus é simplesmente o profeta Cacu Filipe. Não procuram Deus em outro lugar. Deus enviou Cacu Filipe, cumprindo Mateus 23, 34 a 35 mais uma vez, onde ele disse que enviará profetas. E está escrito que a obra de Deus é crer naquele que Deus enviou. Foi Jesus quem respondeu. A obra de Deus consiste em crer naquele que Deus enviou. Quem Deus enviou? Deus enviou ontem Moisés, Isaías, Jeremias. Hoje Deus nos deu já a Bíblia para nós lermos e seguirmos. Você vê que o cristianismo chegou em Angola não é para que você seja salvo, mas era com o objetivo de colonizar as pessoas que aqui residiam. O cristianismo não veio a Angola não para que os africanos sejam salvos, mas era simplesmente com o objetivo de colonizar o povo africano. O cristianismo, os que levaram o cristianismo sobre a terra, não era com o objetivo de salvar as pessoas, mas com o objetivo de colonizar. Porque para a salvação, Deus envia sempre um profeta mensageiro com uma mensagem para a salvação do seu tempo. Muito obrigado. Pregador Osvaldo. Pregador Osvaldo. Certamente, hoje, sobre toda a face da terra, não existe uma só religião que está a fazer a vontade de Deus. Todas as religiões sobre toda a face da terra servem e adoram o diabo Satanás. Recuando um pouco lá na história, nós vimos que Cornélio, a história diz que Cornélio era um homem pio, temente a Deus. Ele temia a Deus com toda a sua casa. O anjo que apareceu no Cornélio não disse a Cornélio para ir a uma religião. Não. O anjo que apareceu no Cornélio não disse no Cornélio para pertencer a uma religião. Mas o anjo que apareceu no Cornélio, o anjo disse para ir a Pedro, um homem. Pedro era um homem. Jesus, naquele tempo, ele deixou as chaves do reino dos céus com Pedro. Não deixou as chaves do reino dos céus com os fariseus, os saduceus. Deixou com Pedro. O anjo que apareceu no Cornélio disse a Cornélio para ir ao Pedro. Pedro é quem tinha as chaves do reino dos céus. Em cada geração, as chaves do reino dos céus sempre estão com um homem vivo sobre a terra. A Bíblia diz que Deus é Deus dos vivos, não é Deus dos mortos. Por isso é que depois das mortes dos profetas, é assim que surgem as religiões. Nós vimos pela história, depois da morte de Moisés, é aí que surgiu o judaísmo. Depois da morte do Senhor Jesus Cristo, surgiu o cristianismo. E assim sucessivamente. Mas Deus, ele sempre conduz o seu povo por um profeta vivo sobre a terra. Você não tem como estar na vontade de Deus sem estar com um profeta vivo sobre a terra. Qualquer religião sobre a terra serve e adora o diabo Satanás. Amado companheiro de terra, você que pertence a uma religião, o que é que fazes com as Bíblias nas mãos? Você quando abres a tua Bíblia, será que você vejas aí o judaísmo? Será que vejas o cristianismo, o shintoísmo, o budismo? Ou você veja Isaías, Jeremias,
Abacuque, Sofonia. Quem foram esses homens? Foram religiosos ou foram profetas de Deus? Você vê, em cada geração, Deus sempre manifesta a sua vontade através de um profeta vivo sobre a terra. Você, se fores um filho de Deus, não vais clamar por uma religião. Vais clamar por um profeta. É um profeta, com um profeta que estarás na vontade de Deus. Se você és um religioso, hoje saiba que fora do profeta Cacu Filipe, não tens como alcançar a salvação. Vamos recuando um pouco pela história lá em Juízes. O povo de Juízes lá, eles quando estavam carentes, eles não clamaram a Deus para que Deus lhes suscitasse uma religião. Os povos lá em Juízes não clamaram a Deus para que Deus lhes suscitasse uma denominação religiosa, não. Lá o povo, Juiz mostra lá em Juízes 3, capítulo 9, que o povo lá clamou por um Salvador. Eles não clamaram por uma religião, mas clamaram por um Salvador. E Deus olhou e respondeu os povos de Juízes lá e lhes enviou um Salvador. E é hoje, se você és um filho de Deus, você não vai clamar por uma religião, mas deves clamar por um profeta, um homem, quem tem as chaves do reino dos céus. Talvez pode ser que você já está numa religião de nascença. Mas a salvação não é assim. Não é porque você cresceste no catolicismo, no judaísmo, no shintoísmo, que vais alcançar a salvação. Não, não. A salvação é por um profeta vivo sobre a terra. Fora de um profeta vivo sobre a terra, não tens como estar na vontade de Deus. O diabo ele já meteu pilhares nas igrejas. Ele já fechou os olhos dos religiosos, dizendo que virão falsos profetas em Mateus 24, 24. Mas que tal de Mateus 23, 34, 35? Por que eles não vos mostram nas vossas religiões Mateus 23, 34 a 35? Por que só vos mostram Mateus 24, 24? Como que vais conhecer um falso profeta se não conheceres o verdadeiro? Você vê? Será que tens como distinguir uma moeda falsa se não existe uma moeda verdadeira? É impossível. Somente com uma moeda falsa tens como distinguir a moeda verdadeira. E é assim com o cristianismo, é assim com a palavra de Deus. Jesus também mostrou alguns exemplos canal para tipificar o espiritual. Hoje é o mesmo. Não tens como dizer que um profeta é falso se você não conhece um profeta verdadeiro. Amado companheiro de terra, o que nós estamos a vos transmitir aqui não é nossa compreensão, mas é a revelação de Deus que deu ao profeta Cacu Filipe para a salvação dos filhos de Deus que estão cativos ainda nessas igrejas. Devem se arrepender e seguir o profeta Cacu Filipe para poderem alcançar a salvação. Nenhuma religião está mais próxima de Deus uma do que a outra. O caminho para Deus, o caminho traçado por Deus em uma geração sempre é o caminho do profeta mensageiro vivo. Muitas pessoas, após ter debatido a respeito deste tema, muitos perguntam que mas a verdadeira religião é qual? Ou o que significa religião? A religião significa ligar Deus e os homens, a ligação entre Deus e os homens. E sabemos muito bem que o único que pode ligar entre Deus e os homens é o profeta mensageiro vivo. É o profeta mensageiro vivo que é o mediador entre Deus e os homens. E muitos também dizem que Jesus Cristo é o profeta deles, e um aqui diz que Jesus que nós devemos ter a fé firmada unicamente em Jesus, o nosso Salvador, pois foi Ele que deu a sua vida por nós. Amado companheiro de terra, Paulo Pereira, a única maneira de ter fé firmada unicamente em Jesus é de você identificar aquele que Jesus Cristo enviou para o teu tempo, segundo a sua promessa de Mateus 23, 34 a 35. No tempo de Paulo, Jesus enviou Paulo. Era Jesus quem enviou Paulo. Paulo não se levantou por si, conforme vossos líderes religiosos hoje levantam-se por si. Assim também conforme que Filipe não se levantou por si. Mas Paulo foi enviado por Jesus Cristo. Independentemente de como você poderia afirmar a tua fé em Jesus, segundo a tua imaginação, simplesmente você seria um servo de Satanás. A única maneira de afirmar fé em Jesus é de você crer, reconhecer, identificar o profeta vivo que Jesus Cristo enviou para a tua geração. Você não tem como firmar a tua fé em Jesus estando em uma religião. Você não tem como firmar a tua fé em Jesus ser membro de uma denominação religiosa, de uma religião, ou em você rejeitar
do seu tempo. Vejamos lá em Atos capítulo 10. A Bíblia diz sobre Cornélio. A Bíblia diz que era um homem pio, temente a Deus, que fazia esmola com toda a sua casa. Mas o que o anjo do Senhor, quando apareceu, lhe disse a Cornélio? Será que o anjo disse a Cornélio que não? Tudo quanto você faz já é bom. Tudo quanto você faz é bom, então não é mais necessário nada. Não, mas o anjo do Senhor enviou um anjo e disse a Cornélio: vai a Jopé, encontrarás um homem apelidado por Pedro, ele te dirá palavras a qual você será salvo, tu e a tua casa. Cornélio não bastava a firmeza que Cornélio tinha para Jesus, não bastava a convicção, as boas molas que Cornélio tinha para Jesus, mas que Cornélio tinha que crer naquele que tinha as palavras de vida eterna para a sua geração. Assim também é hoje. Não importa qual é a tua religião, não importa qual é a tua denominação religiosa, tudo é do diabo. Não importa se tu és bom, não importa a tua piedade, a única maneira de você poder estar na voz de Deus, a única maneira de você poder firmar a tua fé em Jesus é de você reconhecer, identificar aquele que Deus enviou. E hoje, quem Deus enviou, segundo a sua promessa, de Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35, é o profeta Caco Filipe, que é o portador das boas novas do reino dos céus para a nossa geração. Ele não é fundador de uma religião, ele não é fundador de uma denominação religiosa, mas ele é o portador de Deus, ele é o portador das palavras da vida eterna hoje no nosso tempo. E vocês, ninguém entre vocês tem como ser salvo se não tem conflito. Ninguém entre vocês, não importa qual é a tua religião, a tua igreja, o teu pastor é um demônio. Todos vocês são encarnação de Satanás. As vossas religiões são do diabo. Não há lugar para essas religiões. Não há lugar, não. Qual é a promessa das vossas religiões hoje? O Deus vos prometeu. Deus não prometeu enviar nenhuma religião. E todos vocês que servem a religião são servos de Satanás. São voluntários na colheita. Não é Deus que vos enviou. Hoje, Deus enviou unicamente Caco Filipe, o único verdadeiro profeta que Deus enviou para o nosso tempo. E para terminar esta live, eu dou a palavra ao evangelista Francisco e ao pregador Adriano e o evangelista Adriano. É verdade. Certamente, a todos vocês que puderam nos acompanhar, eu penso que vocês puderam observar aquilo que aqui foi dito. E eu convido a cada um de vocês, façam por vocês mesmos. Não façam pelos vossos pastores, mas façam pela salvação das vossas almas. Nós também pertencíamos nessas igrejas. E quando nós estávamos dentro dessa religião, nós éramos presos, éramos escravos. E nós nos masturbávamos, cometíamos pecado de sexo, fazíamos práticas impuras. Mas só quando alguns de nós se depararam com a mensagem do profeta Caco Filipe, foram libertos desses espíritos. Veja, amigo, observa o seguinte: se tu tivesses vivido no tempo de Elias e você colocasse a tua religião e levasse a tua religião avante do teu coração, você seria degolado com aqueles profetas de Baal. O porquê? Porque a tua fé não ia repousar naquilo que Elias estaria a dizer naquele tempo. A tua fé repousaria na tua igreja, no que o teu pastor te disse e no que Moisés disse. Enquanto que naquele momento, no tempo de Elias, você tinha que estar com o que Elias está a dizer, e é com o que Elias está a dizer que você poderia marchar para a vida eterna. E hoje também, para você marchar para a vida eterna, você deve crer no que o profeta Caco Filipe está a pregar. E o livro do profeta Caco Filipe é gratuito, está no Play Store, e eu convido cada um de vocês a poder fazer por vocês mesmos e para a salvação das vossas almas, a fazer um download e instalar no vosso smartphone. Obrigado. Certamente, amados companheiros da terra, a vida eterna consiste em duas coisas. Crer, na verdade, em Deus Todo-Poderoso e, por sua vez, crer naquele que Ele enviou. E, na verdade, hoje, aquele que Ele enviou é o profeta Caco Filipe. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Então, sejam libertos e abandonam todos esse sistema religioso a fim de que vocês hoje possam ser salvos.
Então, é um pouco disso. E hoje a salvação é crer na mensagem do profeta Cacu Filipe. Que Deus abençoe e possa lhe dar o entendimento da sua palavra. É verdade, amados companheiros da terra, está escrito, não é, em Mateus 16, que o Senhor Jesus Cristo havia dado a chave do reino dos céus a Pedro. Mas hoje Pedro já não está na terra. E você pode se perguntar, se Pedro já não está na terra, quem está com a chave do reino dos céus? Na sua religião podem te ensinar, às vezes, que quem está com a chave do reino dos céus é Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele disse em Apocalipse 1:8 que ele não está com a chave do reino dos céus, mas que ele está com a chave da morte e do Hades. Agora, com quem está a chave do reino dos céus? Eu posso lhe responder dizendo que a chave do reino dos céus, a chave para a salvação, hoje encontra-se na terra com o profeta Cacu Filipe. Amém. E você não pode ser salvo no céu sem que antes você faça parte da mesa do ter lugar aqui na terra com o profeta Cacu Filipe. Você não pode entrar para o casamento sem a roupa do casamento. E hoje, a roupa do casamento está acertada aqui com o profeta Cacu Filipe. E hoje, repito, a chave do reino do céu, o caminho para a salvação, o caminho, a verdade e a vida, a porta do céu hoje é o profeta Cacu Filipe. E se você é um filho de Deus, você vai abandonar todas essas religiões da terra que são as portas para o inferno, os caminhos para o inferno, as portas largas, são todas as religiões da terra. Mas um só que é o caminho estreito, Cacu Filipe. Que Deus vos abençoe. Amém. Deus abençoe todos os companheiros da terra e Deus abençoe muito todos os nossos convidados. Nós só fecho por aqui, fecho a live por aqui. Deus vos abençoe. Estejam sempre ligados na minha página oficial Apóstolo Hugo Zé da Costa, no Facebook e no YouTube, a fim de poderes saborear das boas novas do reino dos céus, que está sendo pregada pelo único e verdadeiro profeta que o Senhor Jesus Cristo ele mesmo enviou à terra para a salvação desta geração e cujo nós, discípulos e apóstolos do profeta Cacu Filipe, temos feito eco. Deus vos abençoe, passar bem, estejam ligados.